E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em um dos fenômenos mais fascinantes e, olha, mais mal compreendidos da medicina, o efeito placebo. Então se preparem, porque a realidade é muito, mas muito mais complexa e interessante do que aquela velha história da pílula de açúcar. Vamos começar com uma pergunta que meio que desafia o que se aprende logo de cara na faculdade. Como é que uma coisa, sem princípio ativo nenhum, pode provocar efeitos bioquímicos de verdade que a gente consegue medir no corpo? A resposta, eu já adianto, vai muito além da psicologia e cai direto na neurobiologia. Bom, para a gente começar a desvendar esse mistério, vamos primeiro derrubar a visão mais comum do placebo, sabe? Aquela ideia de que tudo não passa de um truque, de uma simples sugestão. Vamos desconstruir isso agora. É muito comum ouvir por aí que o efeito placebo é coisa da imaginação ou que é só um erro estatístico, a tal da regressão à média, que é basicamente a tendência de um sintoma que está muito forte voltar ao normal sozinho. Mas a ciência conta uma história bem diferente. Não se trata de pensamento positivo. A gente está falando de alterações neuroquímicas reais. Estudos bem controlados já provaram que existe um efeito claro que não é só o curso natural da doença. Então, o que é exatamente o efeito placebo? De forma mais técnica, é uma melhora na saúde, seja física ou mental, que acontece por causa da expectativa positiva sobre um tratamento. E olha que interessante, existe o oposto, o efeito nocebo. É quando a expectativa negativa pode piorar os sintomas ou até criar efeitos colaterais com uma substância que não tem nada. Agora que a gente já sabe o que é, vamos para o como. Como é que uma simples expectativa se transforma numa resposta fisiológica real? A resposta está na farmácia complexa que todos nós carregamos dentro do cérebro. E aqui está o ponto-chave da história. A expectativa não é um sentimento abstrato solto no ar. Ela é o gatilho que dispara uma cascata de processos neurobiológicos. É a ponte que liga o nosso pensamento à fisiologia do nosso corpo. Vamos ver como isso acontece na prática. E a prova disso vem de exames de neuroimagem, não é achismo. Quando alguém sente a dor aliviar por causa de um placebo, a gente consegue ver a atividade cerebral aumentando em áreas bem específicas, como o córtex cingulado anterior e a substância cinzenta periaquedutal. Juntas, elas formam um circuito superpoderoso que controla a nossa percepção da dor de cima para baixo. E o que esse circuito faz de tão especial? Ele libera os opioides endógenos, que são basicamente os analgésicos naturais do nosso corpo. A simples expectativa de sentir um alívio já faz o cérebro produzir a sua própria morfina. Isso é incrível porque mostra que o alívio do placebo usa exatamente as mesmas vias neurais que um analgésico superpotente. E o poder dessa tal expectativa é tão grande que não se limita a criar um efeito a partir do nada. Ele pode, na verdade, modular a ação de medicamentos reais, medicamentos potentes. É exatamente isso. O ambiente e o que o paciente espera podem tanto turbinar quanto sabotar a eficácia de um remédio de verdade. E tem um estudo brilhante com um analgésico que demonstrou isso de uma forma que não deixa a menor dúvida. Agora, olha só que interessante esse gráfico. Todos os participantes receberam o mesmo analgésico potente, o remifentanil. A barra laranja é a dor inicial. A azul é a dor com o remédio, mas sem nenhuma expectativa. Agora veja a barra verde. Quando disseram aos pacientes que eles sentiriam um forte alívio, a dor diminuiu ainda mais. O remédio funcionou melhor. E o oposto, na barra roxa, quando foram informados de que o alívio poderia parar, a dor aumentou, mesmo com a droga ainda sendo aplicada. Tudo que a gente viu até agora parte de um princípio: o paciente precisa acreditar que está recebendo um tratamento de verdade. Mas, e se isso não for necessário? É exatamente aqui que a história tem uma reviravolta surpreendente. Essa é a pergunta que está mudando tudo. Por décadas, a resposta parecia ser um sim bem óbvio, mas as pesquisas mais novas estão virando essa ideia de cabeça para baixo. Eu apresento a vocês o placebo de rótulo aberto. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, radical. Os pesquisadores são 100% honestos. Eles dizem aos participantes: olha, esta é uma pílula de placebo, não tem nenhum ingrediente ativo aqui. E o mais chocante, em muitos casos, mesmo assim, funciona. Como isso é possível? Os estudos de placebo de rótulo aberto se baseiam numa comunicação muito honesta e em 4 pontos cruciais. Primeiro, se explica que o placebo não é fingimento, mas sim um efeito real. Segundo, que a resposta corpo-mente pode ser automática. Terceiro, que não precisa acreditar para funcionar. E quarto, que o ritual de seguir o tratamento é o que mais importa. Essa descoberta sobre os placebos de rótulo aberto tem implicações gigantescas, especialmente para futuros profissionais da saúde.
Ela muda o foco da pílula para o ato de cuidar. A grande lição aqui é que a cura não está só na pílula, ela está em todo o ritual do tratamento. A confiança no profissional de saúde, o ambiente de cuidado, o simples ato de receber atenção, tudo isso acaba virando um ingrediente ativo no processo de melhora. Isso significa que, para quem atua na área da saúde, a comunicação, a empatia e a construção de um ritual de cuidado positivo não são só habilidades interpessoais secundárias. Elas são, na verdade, ferramentas terapêuticas que podem modular diretamente os resultados clínicos, potencializando o efeito de qualquer intervenção, seja ela com remédio ou não. E para fechar, um fato memorável que amarra tudo isso. Estudos com as chamadas terapias ocultas mostram que quando um analgésico potente é dado a um paciente sem que ele saiba, o efeito é drasticamente reduzido. A consciência de que se está sendo tratado é, por si só, parte do remédio. Essa citação de Paracelso de séculos atrás captura perfeitamente a essência do que a neurociência moderna está começando a provar. A esperança e a expectativa não são só emoções, são mecanismos bioquímicos poderosíssimos. O efeito placebo não é um truque, é um testemunho da incrível conexão entre mente, cérebro e corpo. Se essa análise mudou sua forma de pensar sobre medicina, se inscreva no canal para mais conteúdo e compartilhe com alguém que também precisa ver isso. Até a próxima!